Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar sobre a crise que tá rolando com o Xbox, vamos questionar a liderança do Phil Spencer, inclusive. Vamos mencionar no boletim nuvem o Asleep, que é um game que a nuvem está publicando, um jogo brasileiro de terror. E vamos falar também sobre a era atual aí de seriados, né? Tanto na TV quanto serviços de streaming, sobre filmes também, que tudo parece muito mediano. Por que isso tá acontecendo? Estamos gravando esse episódio em antecipado e por causa disso a gente não vai fazer referência a nada específico em relação aos alagamentos, a situação de calamidade que está rolando no Rio Grande do Sul, porém a gente vai depois, durante a edição, escolher aí alguma vaquinha que esteja rolando ou algo do tipo para dar um destaque por aqui, beleza? Vamos nessa! É isso aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do The Byte e vamos começar falando de Xbox nesse episódio. O que aconteceu, né? A Microsoft decidiu recentemente fechar vários estúdios, mais especificamente 4, entre eles o Arcane Austin, responsável por Redfall, Alpha Dog Studios, responsável pelo Mighty Doom, que é um joguinho menorzinho, né? Acho que muita gente, inclusive, nem sabe da existência dele e tal, é um pouco relevante, mas ainda assim um jogo da franquia Doom. A Tango Gameworks, essa sim doeu, porque todos os outros doeram também, mas essa doeu ainda mais, porque a Tango é a responsável por Hi-Fi Rush, né, um dos melhores títulos de Xbox dos últimos tempos. E também a Microsoft decidiu diluir o estúdio Roundhouse Games, que agora vai ser integrado à ZeniMax Online Studios, né? Ele era um estúdio de suporte e agora vai ser, digamos assim, integrado, a equipe inteira vai participar do ZeniMax Online Studios. Como consequência disso, tanto Redfall quanto Mighty Doom terão seu desenvolvimento completamente encerrado, né? As pessoas ainda poderão ter acesso aos games, os games não vão até o momento, né, ser apagados das bibliotecas. A justificativa de Microsoft, né, e da liderança de Xbox para essa tomada de decisão tão drástica foi em focar em títulos de alto impacto e expandir franquias mais conhecidas, ao invés de focar nos investimentos que estavam sendo feitos com títulos um tanto quanto menores, como o caso do próprio Hi-Fi Rush da Tango. Aí, como consequência, as redes sociais ficaram completamente furiosas com essa decisão, né? Críticas vindo não só de usuários, né, mas também de criadores de conteúdo e também de desenvolvedores. Eu queria só chamar a atenção, antes de passar a palavra para vocês, por um tweet do CEO da Moon Studios, que é responsável por Ori, né? Ori in the Blind Forest, Ori in the Will of the Wisps, e também está responsável por No Rest for the Wicked, que é um título que está agora em Early Access e tudo mais. E aí ele tweetou dizendo o seguinte: para quem perguntou por que não deixamos a Moon Studios ser comprada por uma grande publisher, né, esse é o motivo, segundo ele. Vi nos anos 90 o que aconteceu quando estúdios menores foram comprados pela EA, e aí ele terminou o tweet falando nunca mais, né? Never again. Eu queria passar a palavra para vocês, para as impressões de vocês, começando pelo Edu. Edu, o que é que você achou dessa decisão da Microsoft de ter fechado esses 4 estúdios? Isso tá corroborando com tudo aquilo que a gente já vem comentando aqui no debate sobre o fato de Microsoft estar perdida, tá meio que confusa demais na comunicação dela. Hi-Fi Rush teve, né, um destaque enorme há pouco tempo atrás e agora a gente vê o seu estúdio sendo completamente encerrado. Como é que fica aí, na tua opinião, essa situação de Xbox e as suas impressões sobre essa notícia? A impressão é horrível, porque novamente estúdios sendo fechados, são estúdios talentosos. Pô, a Tango, cara, fez Hi-Fi Rush, The Evil Within 1 e 2. O 1 não tão bem recebido, mas ainda assim um jogo relevante e bacana. O 2 um jogo excelente. Então a gente sabe que no caso da Tango é um estúdio talentosíssimo que poderia entregar muito para a comunidade de Xbox e não vai ter essa oportunidade, porque o estúdio não existe mais. Mas no caso de todos os estúdios aí, a impressão que eu tenho é que os estúdios são responsabilizados por fracassos que são culpa de Xbox. Redfall não precisava ter sido lançado do jeito que estava. Não é possível que alguém dentro de Xbox não soubesse da situação em que Redfall estava no seu período pré-lançamento. Eles tinham que ter visto aquilo e ter dado tempo pro estúdio adaptar o jogo. Eles deviam ter reestruturado o time, de repente dar um reset no desenvolvimento ou dar tempo extra. Mas assim, não adianta você deixar o jogo ser lançado de forma quebrada e depois culpar o estúdio. Isso aí foi culpa da Microsoft. Na minha visão limitada, não tem como a gente adivinhar as coisas, mas a impressão que eu tenho é que, assim, se é um estúdio de Xbox, Xbox tem que se responsabilizar pelo que o estúdio tá fazendo. Então isso só mostra a confusão que é a liderança de Xbox. A gente tem jogos que
foram anunciados há muito tempo e não sabem em que estado estão. O próprio Fable é um game que meio que desapareceu, né? After Dark também, né? A gente sabe que eles estão em desenvolvimento, eles foram anunciados, mas não deu em nada. E aí eu fico imaginando uma situação parecida com o Scalebound, que era um jogo que um monte de gente queria jogar, e aí o jogo fica em desenvolvimento, teve gente que viu o build jogável do game, e de repente, isso faz anos, né? E de repente o jogo é cancelado. A gente provavelmente tá numa fase... entrando numa fase parecida. Eu acho que alguns desses jogos que a gente acha que estão em desenvolvimento correm o risco de ser cancelados. Então, novamente, eu acho que a gente está numa situação em que os estúdios recebem instruções para desenvolvimento de jogos, eles entregam o que é requisitado, às vezes não do jeito que queriam, só que eles são responsabilizados por decisões que não foram eles que tomaram. Eu queria deixar bem claro, é a impressão que eu tenho, não tem como a gente adivinhar o que rola dentro dos estúdios. Mas sabendo do pedigree de cada um dos estúdios afetados, eu acredito que eles estavam seguindo ordens e ainda assim foram responsabilizados por fracassos que não eram culpa deles. Eu acho que é importante também destacar isso, Edu, que assim, a sua opinião, querendo ou não, assim como a nossa, ela é um tanto quanto mais qualificada, né, um pouquinho pelo menos do que a média, porque a gente tá acompanhando esse desenrolar, né? Tem muita gente que não tá, mas a gente tá aqui no debate, semana sim, semana também, relatando tudo que tá acontecendo no mercado e dando a opinião, e a gente tá quase já, tipo, virando um clichê, né? Falar da Microsoft, infelizmente, num tom negativo, não porque a gente quer, né? Eu vivo falando, assim, eu tenho mais consoles da Microsoft em casa e componentes da Microsoft do que eu tenho da Sony, do que eu tenho da Nintendo. E eu queria muito que Xbox tivesse um ano bacana. Até tuitei a respeito disso, assim. Eu acho que esse poderia ser o ano de Xbox com relação aos games que iam estar sendo lançados. Quem sabe rumores de um novo console sendo anunciado no final do ano. Game Pass se mantendo aí super relevante e tal. Em relação, por exemplo, a outros serviços de streaming que estão meio perdidos. Cadê o Luna da Amazon? Ninguém fala. O Stadia já fechou. Então, a gente poderia estar vendo uma consolidação do Game Pass. E não, infelizmente, a Microsoft pega esse ano que poderia ter tido um potencial muito legal e meio que, né, joga meio que na sarjeta. Eu queria fazer uma pergunta pro Vandep, mas antes, queria mostrar também um outro tweet que esse, quando eu li, eu imediatamente lembrei do Vandep, porque ele bate muito nessa tecla do elemento humano e das pessoas que estão trabalhando nessas empresas, né? E dos manda-chuvas por trás dessas empresas. E é importante a gente falar um pouquinho das lideranças de Xbox também. O tweet diz o seguinte: a Microsoft pagou para a saída do Bob Kotick, né? O ex-CEO aí da Activision Blizzard, cerca de 375 milhões de dólares. Esse valor dava para sustentar tanto a Arcane Austin e a Tango, que foram dois dos estúdios fechados, por mais de 10 anos, né, pagando aí o salário dessa galera, né? E isso tudo foi para uma pessoa só, que beleza, teve muita relevância na história da Activision Blizzard, mas eu acho que isso denota, né, Vandep, com muita clareza, o problema que a gente tá lidando hoje em dia, que não é só um problema de más decisões, né, mas talvez uma lógica de trabalho, uma lógica de organização, de estrutura de mercado que precisa mudar, né? O que é que você acha disso? Cara, eu acho que tem várias frentes que a gente pode abordar esse assunto e vale a pena falar sobre todos também. O primeiro é um negócio que a gente fala muito no debate, justamente são essas demissões, que não é necessariamente o assunto mais interessante ou legal da gente falar, mas eu acho que ele tem se comprovado, não verdade, né, mas os resultados e o mau planejamento de várias dessas empresas, seja do Vale do Silício, ou de Hollywood, ou de games, e qualquer uma dessas. Você pode discutir que tem menos dinheiro no mundo, assim, parece que a economia mundial tá num momento difícil e tudo bem, mas eu quero começar também por um negócio de um tweet que eu li também, em relação a Microsoft tem um plano por trás disso. Não é possível, os caras não iam querer queimar as pontes, é uma expressão em inglês, com o mercado, assim, e sem ter um plano. Cara, mas eu acho que vocês dão crédito demais para essas empresas. Eu também já trabalhei na Microsoft, depois eu posso falar um pouco mais da minha experiência. Eu acho que a venda da Activision, né, você falou do Bob Kotick aí, o salário de quando ele saiu, mas a compra da Activision, na verdade, teve um peso. Eu acho que vale a pena a gente discutir isso também, né, porque queira ou não, se não me engano, foram 70 bilhões de dólares. E aí eu acho que vale a pena discutir 10 anos de liderança de Phil Spencer à frente do Xbox. Eu até tava lendo um artigo da Kotaku que já não vale mais a pena dar um passe pro Phil Spencer, né? Passar a mão na cabecinha dele. São 10 anos ali à frente do Xbox. E, cara, eu acho que é um comportamento anti-arte, tá? Parece que é exagerado. Eu acho que é um comportamento anti-arte do Xbox, do Phil Spencer e do meio inteiro, sabe? Eu não consigo entender o que você quer
com isso, se você compra um estúdio, isso é outro assunto, inclusive, depois eu vou falar da gente, quando a gente estava conversando uns episódios atrás sobre Xbox também, eu ia perguntar o que vocês acham deles comprarem todos esses estúdios e virarem publishers deles e tal, e se isso vai ter um efeito negativo, não deu tempo, né? Mas tô falando, parece uma falta de planejamento gigantesca, que você tem um jogo que nem o Hi-Fi Rush, que o Edu cobriu no canal dele também, e que foi muito bem avaliado, né? As pessoas realmente gostaram muito do jogo. O que você quer para a cultura da tua empresa? Então, se não existe nenhuma garantia se você faz um jogo que é um sucesso comercial em vendas, aclamado pela crítica ou pelos jornalistas ou creators e pessoas assim, aonde que você quer chegar se você incentiva, quer dizer, não incentiva seus funcionários, né? Então, não sei, eu acho que tem muitas frentes que nem a gente disse, mas eu consigo ver uma queda na qualidade de jogos. A gente também pode falar justamente sobre Game Pass, se afetou isso. Jogos live service, né? Eu não sei pra onde vocês querem ir a partir de agora, mas eu queria tocar em todos esses assuntos. Eu acho interessante ressaltar sobre o Hi-Fi Rush, uma informação também importante, que assim, muita gente acha que Hi-Fi Rush foi criado pensando no Game Pass, né? E na verdade não. O Hi-Fi Rush, ele estava sendo desenvolvido, segundo pessoas envolvidas, inclusive com o próprio desenvolvimento do game, antes mesmo da compra, né? Em 2017, o game já estava sendo desenvolvido, né? Então, assim, antes da Microsoft entrar na jogada e tal, a Tango, ela estava entre projetos, né? Saindo aí do Evil Within 2, preparando o Ghostwire Tokyo, e aí no meio disso daí surgiu o pitch do Hi-Fi Rush como um título menor, realmente para poder caber, né, nessa entre-safra, digamos assim e tal. E o título casou perfeitamente com o Game Pass. Porém, com essa novidade, né, infeliz aí do fechamento dos games, e o motivo por trás disso ser o fortalecimento do portfólio de games mais, digamos assim, robustos, né, mais icônicos, os Call of Duty da vida e tudo mais, muita gente começa a se questionar se o Game Pass ainda é o espaço para os títulos indie, para os títulos, digamos assim, de menor peso, mas que ainda assim merecem o seu lugar ao sol, merecem não ser colocados junto dessas dezenas de milhares de games que são lançados constantemente na Steam, que é um outro problema que a gente pode até discutir mais à frente. Eu queria perguntar pra ti, Edu, o que é que você acha? Assim, o Game Pass vai ser o espaço de Diablo, de Call of Duty, de franquias assim gigantescas e vai deixar os indies de lado ou não? Eu acho que tem espaço para esses dois aspectos, porque não é todo mundo que vai pegar o Game Pass pensando nos jogos grandes. Eu acho que o Game Pass, para os assinantes, ele já é um espaço seguro para você testar e jogar jogos indie. Eu vejo muita gente que jogou, sei lá, o Planet of Lana pelo Game Pass, e é um jogo que talvez tivesse passado batido se a pessoa não fosse assinante. Eu acho que tem espaço para tanto os jogos gigantes que tem jogadores mensalmente jogando, tipo Diablo, que é um game meio que perene, né? Call of Duty também. E pro cara que vai testar vários games e escolher um pra jogar do início ao fim. Eu acho que tem espaço pros dois aí. O que eu me questiono em relação ao Game Pass é a pessoa que assina o Game Pass pra jogar lançamentos e jogos que você joga uma vez, zerou, acabou. Essa pessoa vai ter a confiança de que ela vai ter games frequentemente sendo disponibilizados lá pra jogar. Porque, por exemplo, o Hi-Fi Rush tinha tudo pra ter sido o jogo que ia trazer o cara pra dentro do Game Pass e ficar. E talvez ele tenha feito isso com pessoas. Porém, e a confiança da galera que assinou o Game Pass agora de pensar, putz, os caras fizeram esse jogo maravilhoso, o estúdio foi fechado, será que eu tô na plataforma certa? Ainda mais considerando que o Game Pass tá aparecendo em tudo que é plataforma, tá cada vez mais claro que hardware pra Microsoft não é mais uma prioridade. Como que fica o teu jogador, o teu cliente, né, o teu consumidor, vendo essa confusão completa? Uma hora fala que o futuro são as assinaturas de Game Pass. Aí, de repente, vamos oferecer um hardware maravilhoso pra você. Opa, talvez a gente lance um portátil. A pessoa fica assistindo isso tudo, é um excesso de informação. Você simplesmente está distraindo o consumidor e dando mais e mais dúvidas pra ele comprar ou não um produto seu. Mas eu acho que o ponto de vista em relação ao Game Pass também parece ser ótimo pro consumidor, mas ele tá tornando os jogos viáveis, assim, entendeu? Eu acho que tem mais gente que está discutindo se justamente as pessoas não estão comprando mais jogos, isso afeta especificamente aqueles jogos. Tudo bem, a Microsoft ganha a parte dela, que é a maioria. Para o consumidor é bom, então a gente não está aqui discutindo, não, corta isso, né? Eu sei que as pessoas gostam muito, é um serviço que funciona, mas será que não afeta a viabilidade de bons jogos e o mercado querer continuar crescendo? Mais até do que isso, qual é a métrica que está sendo utilizada hoje por Microsoft para destacar ou para definir o que é um jogo de sucesso, né? Tipo assim, o que é um jogo que merece estar no Game Pass hoje em dia, assim, sabe? Será que um estúdio pode hoje arriscar
focar um título que ele tá desenvolvendo no Game Pass, imaginando que a Microsoft vai aceitar esse título, porque, por exemplo, ele parece muito com Hi-Fi Rush, tem mais ou menos a mesma duração, tem uma pegada mais jovial, mais, digamos assim, divertida. Eu, que tô com o meu título indie aqui, tô pensando em lançar no Game Pass, será que vale a pena isso pra mim? Porque pode ser que quando eu termine o meu processo de desenvolvimento e esteja pronto pra apresentar pro Game Pass, o meu título não encaixe mais no portfólio da plataforma, né? Queria aproveitar, inclusive, puxar um gancho aqui, porque pela data de lançamento aqui do nosso episódio, a gente vai estar a menos de 10 dias, eu acho, do lançamento de Hellblade 2. Será que isso pode afetar o lançamento do game ou são títulos distintos? Como é que você acha que vai ser essa janela de lançamento de Hellblade 2, Senua's Sacrifice, em Xbox? Pro jogador, eu acho que não muda muita coisa. O cara que quer jogar o Hellblade vai jogar e acabou. Mas eu acho que na hora desse jogo ser exposto pela mídia, talvez hajam menções ali. Talvez algo que era pra ser completamente à parte, demissões, fechamento de estúdios é uma coisa, lançamento de jogo é outra. Cara, eu vejo muito site, muita análise mencionando, estamos aqui com o Hellblade 2, que tá sendo lançado logo em seguida do fechamento de diversos estúdios. Eu acho que as pessoas vão questionar quão bem sucedido o Hellblade 2 vai ter que ser pro estúdio seguir aberto. Por mais que sejam coisas independentes, eu acho que vão rolar links por causa do timing. Da mesma forma que ela fechou os estúdios, ela não comunicou direito isso, porque a notícia chegou por meios não oficiais. Essa é uma notícia que pra mim tinha que ter sido dada através de um release de imprensa. E não foi algo meio que vazado. Eu não tinha nem certeza se estava lendo algo oficial ou não, quando eu tava vendo a notícia. Você diz em relação ao anúncio, como foi feito? Do fechamento. Mas sabe como eu fiquei sabendo que a Mixer foi comprado pelo Facebook, né? Eu tava no Twitter, cara, e eu tinha trabalhado mais de 18 meses, foram uns 20, eu acho. Mas eu trabalhei mais um ano com a plataforma como cliente. Eu trabalhava numa agência, a Microsoft era cliente, a Microsoft gostou do meu trabalho e me contrataram porque fazia mais sentido também, e enfim. Mas eu fiquei sabendo do término da Mixer, que claro, inclusive tivemos uma reunião com o Phil Spencer, obviamente não posso entrar em detalhes, mas eu penso muito de como fica essa cultura mesmo, sabe? E eu sinto que, cara, não, eles tinham que ter feito da forma certa, não tinha que ter sido um release, quer dizer, tinha que ter tido um release da imprensa. Cara, não acontece isso. Por isso que eu falo, no meu ponto original, de vocês subestimam demais como essas empresas trabalham e pensam. Aí eu juro que não é só Xbox ou Microsoft. Tivemos outros casos aí que a gente vai falar até daqui a pouco. Mas, cara, eu sinto bastante por todos eles. E vocês falaram no Hellblade 2, que eles podem ser a próxima rodada de demissões. Inclusive, a gente falou do Xbox, a gente vem falando de demissões. Em 2023, tiveram 10 mil demissões da Microsoft, incluindo 800 empregos. Como de 2024, mais 2 mil empregos. Inclusive me lembrou um negócio que a gente não falou aqui, que eu não sei se vocês viram, o Edu viu, que é o tweet do Mike Barra. Não vi, fala aí. Tenha pena do meu querido Phil Spencer, porque ele também tá sofrendo como vocês. Eu literalmente vi quote RT de gente falando, pessoas que ele demitiu nesses últimos meses estão morando no carro deles, estão morando no próprio carro. O que você acha que a gente vai ter empatia? Né? Mike Barra, pra quem não sabe, presidente da Blizzard no passado, 20 anos de Microsoft também antes disso. E volta o que eu também comecei falando, que é um comportamento anti-arte. Eu não subestime o quão mal essas duas decisões são feitas. Você gastou 70 bilhões numa aquisição da Activision pra nem um ano depois não conseguir pagar staff de outros estúdios que você comprou, cara. Por que compra, então? Por isso que eu falo que é um comportamento anti-arte. Porque você, acabou a existência. Um buraco negro. Não tô falando que esses profissionais não vão fazer outros jogos, mas tá difícil. Eu tenho amigos que trabalham em alguns estúdios, não nesses que aconteceram essas demissões, mas eu tô falando que vocês gostam muito de games, cara. É um negócio que tá complicado. Só complementando o que você falou sobre o tweet do Mike Barr, assim, não só é uma questão anti-arte, como você mesmo mencionou, mas eu acho que é anti-vida mesmo, anti-gente, anti-ser humano, Isso. porque eu até comentei no Twitter, quando eu dei também coach RT no tweet dele, que a gente tá vivendo uma situação muito clara, assim, de descolamento da realidade, assim. Eu acho que, não digo boa parte, não digo todo mundo, mas esses executivos, eles talvez estejam sofrendo disso, entendeu? Ali não é gente mais, sabe? Ali é número, ali é bônus, ali sabe? Porque são decisões que não fazem sentido, especialmente de uma empresa trilionária, né? A gente tá falando da Microsoft, a Microsoft vale 3 trilhões de dólares e tá tomando esse tipo de decisão. E ela sabe que vai afetar a marca, ela sabe que vai afetar pessoas e ela sabe que isso poderia ser tratado de outro jeito. E ainda assim ela insiste
em fazer o errado. Esse é justamente o argumento desses fanboys. Não tô nem falando o pessoal, né? Inclusive, guerra de console, eu sei que parece que a gente posta um clipe aqui e vem aparecendo gente. Esquece a guerra de consoles, não existe mais. Até porque, né, a gente fala quem vai produzir hardware na próxima geração, jogos exclusivos de plataformas cada vez menos. Então, tipo, esquece isso, por favor, sabe? Mas pedir que, né, o pessoal defendendo, eles falam, não é possível que a Microsoft tome tantas decisões erradas, então, com certeza, tem um plano grande por trás disso, cara. Mas eu acho que o argumento inicial de staffs inflados por causa da pandemia funcionou um pouco. Com certeza tinha muita gente e tal, mas são vários cortes, entendeu? Então são decisões erradas. Por isso que fala de não passar o pano pro Phil Spencer. Então por que você adquiriu esses estúdios? Cadê o planejamento financeiro? Eu acho que isso você tem que cobrar e pode cobrar. Cara, eu sei lá, eu vejo muita gente desempregada, eu vejo muita gente meio desesperada, sabe? Então eu espero que seja um divisor de mares. Não acho que vai ser necessariamente, mas vamos ver, né? Edu, é hora de trocar Phil Spencer de lugar com outro executivo? É hora de tirar a liderança executiva de Microsoft e Xbox e colocar pessoas novas? Eu acho que sim, eu acho que precisa de uma reestruturação lá. Não basta simplesmente tirar um, porque eu acho que lá tá tudo tão mal dirigido que é uma equipe que lidera a marca e tá liderando muito mal, porque não é possível que a gente venha de anos sem lançamentos fortes, num console, aliás, numa família de consoles excelente, tem controle excelente, só que nesse ambiente não consegue lançar jogo direito. Cara, isso é problema de planejamento. E aí, quando eles finalmente têm no horizonte alguns lançamentos de peso, porque teve o Starfield e o Forza, que foram ok, teve gente que gostou, mas foram muito criticados, tá conseguindo recuperar um pouquinho, né, daquela empatia do público. Os caras trazem uma notícia dessa, isso aí pra mim é falta de planejamento. Ainda mais considerando que o maior sucesso de Xbox, o jogo que, pelo menos com o público mais, a galera mais amou, foi o Hi-Fi Rush. E os caras fecham o estúdio do Hi-Fi Rush, cara. Isso pra mim mostra, assim, uma incompetência, né? A gente precisa de uma reestruturação dentro de Xbox, e aí lunático, só pode ser, né? Mas como que você sabe como liderar uma empresa dessa? Olha o cara falando aí. Cara, eu não preciso saber liderar uma empresa do porte de Microsoft, de Xbox, pra saber que estão trabalhando mal. É a mesma coisa, você não precisa ser um mecânico pra saber que um pneu tá furado. E outra, eu tenho minha própria empresa. Eu trabalho com um monte de gente, eu já trabalhei com finanças, e o canal é uma empresa. Eu lido com inúmeras coisas, eu não simplesmente gravo gameplay. Então, sim, o que eu faço não chega a 0,1% do que é você liderar uma empresa do tipo Xbox, mas é você administrar uma empresa e com sucesso. Então, eu acho que eu faria hoje em dia um planejamento, no mínimo, menos pior que o da equipe atual lá, porque eles estão extremamente já incompetentes. Temos um corte, Edu, que é o cargo de Phil Spencer. Eu não quero, eu não. Eu só queria, pra finalizar, né, vamos ver o que será que dá pra mudar essa maré na indústria de games, né? Eu acho que pode ser uma pauta mais pra frente. E aí, a gente esquece que a gente tem um tubarão branco do bem, eu acho, vindo aí, que é o GTA 6, né? Tipo, será que isso vai fazer uma geração de pessoas que não comprou o console comprar console, sabe? E aí eles vão se interessar em outros jogos. Eu tenho muito amigo da minha idade que não é gamer, que comprou pelo Red Dead, não, finalmente vou jogar o Red Dead 2, entendeu? E aí explorou outros jogos anos depois do lançamento do Red Dead 2. Eu acho que o God of War tem, às vezes, um impacto assim. Então, eu acho que talvez... Não sei se necessariamente o GTA vai impedir que existam essas demissões, até porque eu acho que, de fato, é ganância, é um negócio muito de explorar funcionário mesmo. Mas é curioso pra saber o impacto que vai ter a indústria de games no ano que vem, cara, em venda de hardware, em venda de outros jogos. O que você acha, Edu? Não, eu acho péssimo Xbox tá tão mal assim, tão horrível a situação de Xbox, porque a Nintendo não concorre diretamente nem com o PlayStation, nem com o Xbox. Existe alguma concorrência, mas a Nintendo tá fazendo o próprio jogo dela. Jogando ali, tipo, pelas beiradas, e de repente o Switch é um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, sem focar em potência de hardware, mas entregando muito jogo bom. E aí a gente tinha, batendo de frente mesmo, o PlayStation com o Xbox. Pra PlayStation, eu como fã e cliente, né, consumidor de PlayStation, acho péssimo o Xbox tá mal, porque aí PlayStation pode se acomodar, né? Não vai ter mais aquela sensação de concorrência, de precisar lançar uns exclusivos de peso, de dar um serviço bacana pro consumidor. Ela pode se acomodar e oferecer menos, porque se não vai ter concorrência, não precisa melhorar o próprio serviço para atrair consumidor, né? Galera, temos agora o nosso boletim nuvem. Nesse boletim nuvem,
o Van Depp vai falar um pouquinho a respeito de uma situação que tá rolando com TV, cinema, seriados, e esse Boletim Nuvem é um oferecimento, é óbvio que é da Nuvem, porque ela é parceira, é o nome do quadro, mas é um oferecimento do Asleep Ato 1, que é um jogo brasileiro de terror, feito todo em pixel art, tá todo dublado em português, fora as legendas, e esse é um game que eu trouxe em início de gameplay pro meu canal pra quem quiser conferir, mas o Davi tá mostrando um pouquinho na tela também, o jogo tá bem baratinho lá na Nuvem, e vale a pena dar uma conferida. Eu particularmente acho interessante quando um jogo de terror é feito em pixel art, em 2D, fica diferente. Esse é um jogo que tem muita influência claramente de Silent Hill também, o que eu acho que vai atrair algumas pessoas. Então dê uma olhadinha no Asleep Ato 1, novamente um jogo bem baratinho de produção brasileira. Bom, a gente levantando esse problema do Xbox, falou um pouco sobre a qualidade dos games. Será que isso vai ser afetado? Como está a qualidade dos conteúdos que a gente consome hoje em dia? Eu estava lendo um artigo do New York Times. O título é sobre o problema confortável sobre TV mídia, né? Mediana, vamos dizer assim. E para deixar bem claro, não é necessariamente uma crítica, não, hoje em dia só tem conteúdo ruim na TV e tal, mas ele um pouco menciona até essas questões de layoffs que existem, a greve dos escritores que teve também em Hollywood e tal. É talvez uma constatação, né? Isso. E ele falando de programas que são, não vou dizer necessariamente pipoca, né? Eu acho que a gente não pode comparar com um BBB, um reality show, né? Que inclusive o pessoal ficou bravo que a gente falou de BBB, sendo que a gente não discutiu o BBB em si, enfim. E mais programas interessantes, legaizinhos, vamos dizer assim. Ele usou muito o exemplo do Donald Glover, que é produtor do Atlanta, que é uma série muito bem Incrível. Avaliada na crítica, muito excelente, é uma série muito boa mesmo. E que fez o paralelo ao Mr. e Mrs. Smith, que é uma série da Amazon Prime, que fez um sucesso, que foi até aclamada pela crítica, mas ela é gostosinha, entendeu? É um negócio pipoca, vamos dizer assim. E o argumento dele é justamente, será que a gente tá nessa era dos programas de televisão e aí filmes também muito tranquilos, muito confortáveis, né? Que é o termo que ele usa. Que quando começou a era de streaming, tinha inovação, né? Tipo, não, agora a gente vai fazer qualidade, agora a gente tem acesso a atores de Hollywood que antes não queriam fazer série de TV, né? Quando você era de Hollywood, você nos anos 90, por exemplo, você ia fazer uma série de TV, quer dizer que você fracassou, que você era ator, que você não ia voltar pra Hollywood. Acontecia ao contrário, né? O Bruce Willis, vários desses começaram na TV e depois foram pra fazer filmes, né? Mas fica claro que existe talento, mas é saturado. E as próprias plataformas estão pedindo mais séries assim, sabe? Eu tava só vendo uma forma que ele descreveu, que um executivo da Netflix descreveu a própria plataforma como um cheeseburger gourmet. Uhum. Tipo assim, ele é bom, todo mundo gosta de um cheeseburger gourmet, mas em relação à arte, não tá necessariamente explorando. Queria saber o que vocês acham disso, se vocês acham que isso vai ter eventualmente, né, os games estão assim. De novo, existem séries excelentes. Succession, dos últimos anos, uma das melhores. O Urso, né, da Bear, maravilhosa. Ruptura, Severance, né, não sei se vocês viram. Tipo, são séries que historicamente são boas, né. Recentemente eu vi Shogun, tava acho que na Disney Plus e no Star Plus também, que eu achei muito boa, gostei bastante, que é de um livro dos anos 70. O Davi é chato pra caramba. Mas enfim, eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Eu gostei muito de ler esse artigo, Van Depp, quando você me indicou pra gente trazer nesse episódio, porque ele validou muito a minha percepção sobre a indústria do cinema, das séries, que eu converso, inclusive, com amigos meus que eu julgo que são, né, pessoas que entendem muito, alguns, inclusive, são críticos. Então, assim, não é gente que tem opinião sem ser minimamente pensada, né, estudada quanto a isso. Coisa que eu não me considero. Eu não me considero um crítico, tampouco uma pessoa que entende muito de cinema, mas pelo simples fato de eu assistir muito e consumir muito cinema, séries, eu acho que você também cabe nessa definição, Van Depp. A gente vai construindo meio que um filtro, né, natural mesmo, assim, quase que intuitivo, né, que faz a gente olhar pra uma série, mesmo que ela esteja bombando, e olhar e falar, não tá legal, não encaixou. E não é uma questão só de gosto. Claro que gosto faz parte, né? Tem a sua importância no momento que você tá avaliando alguma coisa. O próprio Shogun, por exemplo, talvez tenha sido uma questão de gosto. Minha, assim, não encaixou. Por que você não gostou de Shogun? Pois é, não encaixou pra mim, assim. Eu achei uma série muito arrastada, muito morosa. Eu acho que podia ter sido menos episódios, podia ter sido 8 ou 6. Bem mais dinâmica, concordo. bem mais enxugada, entendeu? Algo parecido com o que o pessoal da HBO faz muito bem, né? E aí o que eu tava falando sobre essa questão do filtro. Assim, a gente vai desenvolvendo o filtro das coisas e a gente vai percebendo, pelo menos eu vou percebendo, acho que você também, um certo empobrecimento, ou até mais do que empobrecimento, acho que uma diluição. Eu acho que com a quantidade de
séries que a gente tem hoje, especialmente por conta do Netflix, a gente tem uma diluição do que é hoje em dia uma boa série. Pela quantidade absurda de série que a gente tem. Vira e mexe, eu entro, assim, pra ver o que o pessoal tá assistindo, né? Converso com a galera e tal. E eu noto tanta série igual a outra, sabe? Tanta série que só muda o título, o plot é praticamente o mesmo. Eu começo a notar, por exemplo, comportamentos de pessoas mais jovens que eu acho estranho, porque não são comportamentos parecidos com o meu, de usar a série só como background, entendeu? Como tipo assim, é pano de fundo. Não, é a série que eu assisto quando eu quero estudar. Isso me... Não, isso me dá ansiedade. Tem gente que joga games, tá jogando um game e tem uma série rodando. E às vezes, eu tenho um amigo meu que assistiu Succession, assim, eu quase tive um surto, entendeu? Porque, pois é. Então, assim, eu tenho notado que a gente tá vivenciando realmente uma mudança, talvez por conta dessa diluição, e um crescimento dessas séries mid, que são boas, não é série ruim, mas é uma série que uma pessoa que tem uma criticidade maior, ou que vivenciou uma época mais ousada do cinema, das séries, onde tudo era meio arriscado, onde você não tinha tanta franquia de série, né? E que via, por conta disso, altos e baixos, mas os altos eram muito mais altos do que a gente tá vendo hoje. Você mencionou, por exemplo, a Netflix no começo, né? Cara, uma das séries no começo da Netflix, e aí tirando a parte do ator principal dela, porque não importa agora, era House of Cards, cara. House of Cards é um negócio, assim, ousadíssimo, né? Extremamente sofisticado pra época e que hoje a gente não consegue ver mais tanto. Severance é uma série incrível, muito bacana, gosto bastante, mas eu não vejo a ousadia de House of Cards em Severance. Eu não vejo a ousadia de House of Cards em outras séries grandes. O que você considera ousadia? Só por curiosidade mesmo. Tomadas de decisão que poderiam ter dado muito ruim, mas que deram muito certo. Entende? Decisões criativas que fazem públicos realmente separar, assim. Teve gente, inclusive, que até hoje assistiu alguns episódios de House of Cards, não assistiu todos, porque não gostou da série naquele começo, mas a grande maioria gostou. Outro exemplo disso, por exemplo, é Breaking Bad. Breaking Bad é uma série que eu conheço, que teve gente que assistiu o primeiro episódio, segundo, terceiro, quarto, e aí criou-se até um meme na época de Breaking Bad, eu lembro demais, quando eu assisti lá em 2011, 2012, que você sempre falava pra alguém que gostava, que não tinha assistido ainda Breaking Bad. Não precisa... Você assiste os... Tipo, vai melhorar, olha, vai melhorar. A partir do quarto fica incrível. Sim. E tem série que sim, mas hoje em dia você justamente disputa muita atenção. Acho que é isso que a gente não pode subestimar. Então, eles têm que entregar um negócio meio redondinho. Até eu sei que o Edu não falou ainda, desculpa, Edu, mas a gente, só para descrever melhor o artigo e alguns argumentos que ele fez, vou traduzir aqui em tempo real. Então, né? Ele falou que o mid não é um gênero específico, uma definição universal, sabe? Mas é o que acontece quando você aumenta o valor de produção, mas abaixa a ambição, né? Eu acho que é um ótimo argumento dele também, que o talento foi subindo, sim, mas existe uma pressão para entregar conteúdos familiares para o pessoal, entendeu? Algo que vai manter a pessoa. A Netflix tem feito umas séries limitadas, eu vi uma até essa semana, chamada Man in Full, com Jeff Daniels, que são 6 episódios e acaba. Eu falei, beleza, dá pra assistir. Era só ok, mas eu assisti porque eu gosto do Jeff Daniels, pra quem não sabe, ele é o outro do Debbie Lloyd, sem ser o Jim Carrey, mas ele é excelente como ator e tal. É uma série de 6 episódios que eu vi em 4 noites, entendeu? Teve dias que eu vi 2, teve dias que eu vi 1, tudo bem, assim, não fede nem cheira. Eu acho que essa é a expressão, né, mais correta pra descrever. E ele também usou uma analogia, meio que nem um iPhone. Ele é bonito, redondinho e não dá pra se cortar nele, sabe? Mas, Edu, o que você pensa de tudo isso? Então, talvez isso seja o equivalente... O equivalente não, mas o paralelo da Ubisoftização dos jogos, né? Em que a gente tem... Parece que é quase tudo gerado... É quase que é um algoritmo gerando, né? De uma forma em que eles tentam minimizar os riscos. E pra você minimizar o risco, acaba ficando tudo muito parecido, muito morno. E eu sinto que nem o Davi falou, se a gente tivesse uma tomada maior de riscos, talvez você alienasse parte do público, mas você impactasse mais aqueles que deram uma chance e gostaram do conteúdo. Mas o que eu vejo rolando muito, em específico dentro dos serviços de streaming, é que tá tudo muito diluído. Então a gente tem mais serviços de streaming, antes era tudo concentrado em Netflix, agora é Netflix, Prime Video, e daí tem o serviço da Disney e tem diversos outros, e aí isso Star varia Plus, de país Paramount Plus... Max, né? Que HBO, por que tirou o nome HBO da Max até, tá vendo? Esse é um exemplo que eu tenho certeza que as pessoas que tomaram essa decisão não sabem. Por que você tira a HBO de um aplicativo? Desculpa, eu quis publicamente deixar minha revolta aqui, né? Lógico. Mas aí você tem não só a diluição por causa dos serviços de streaming, mas também a diluição do que as pessoas estão assistindo, porque tem muito show, né? Tem muito
seriado sendo disponibilizado. Então, nisso, eu entendo que a tomada de decisão é difícil do que você fazer, porque você sabe que o teu público potencial tá menor, menos gente vai dar chance pro teu seriado, mas a qualidade diminui mesmo. E sim, eu sou um cara que eu gosto muito de assistir seriado. Eu assisto mais seriado do que filme. Eu gosto muito das produções britânicas, eu gostei muito de seriados baseados em livros do Harlan Coben, que são incríveis, assim, recomendo muito. E algo que também eu sei que me afeta e deve afetar mais pessoas é assim, eu fiquei tão traumatizado com tantos seriados que eu comecei a assistir e não terminam porque não são renovados, que eu tenho priorizado hoje em dia assistir seriados que vão até o fim ou séries limitadas porque eu sei que vai ter um fim. Com certeza isso afetou parte do público. Uma hora você se cansa de ser feito de trouxa, né? Eu acho que o maior exemplo disso, Edu, foi um ótimo lembrete, é Mindhunter, da Netflix, justamente, que tem 2 temporadas, é do David Fincher. David Fincher, pra mim, pelo menos, é um dos melhores diretores de todos os tempos, né? E ele fez 2 temporadas. Inicialmente, não teve aquele sucesso enorme, mas, assim, você falou de House of Cards, Davi, concordo. Principalmente as primeiras temporadas, é o oposto de Breaking Bad, assim, ela já começa, né? A primeira cena do House of Cards, fala, caramba, quem que é esse cara, entendeu? Então, tipo, cara... eu vejo isso indo pra um lado meio triste mesmo. Eu não sei se, pra usar o argumento de vocês também, ele diz que a gente justamente perde algo quando a gente acaba se acomodando, sabe? É bom ter esse conforto, mas é tipo um sedã. Em arte, isso tem um custo, entendeu? Em arte, isso tem um custo, não tem jeito, cara. Mas os seriados, eles andam muito morninhos, né? Tipo, eu assisto, sei lá, quando sai temporada nova do How I Met Your Father, ele, tipo, não chega aos pés do How I Met Your Mother, por exemplo, apesar de ser Existe How I Met Your Father? Existe. Sabe o que eu assisto que eu gosto muito, cara? Young Sheldon. Então, eu ia falar, não é possível que alguém assiste Young Sheldon. Alguém assiste Young Sheldon? Eu compro pra poder assistir o quanto antes. Maravilhoso. Porque, cara, eu cansei, tipo, de dar chance pra seriados e eles me frustrarem. Ali, pelo menos, é confortável. Eu sei exatamente o que esperar. Eu acho que o último que me surpreendeu mesmo, assim, foi o Squid Game, que no Brasil tem outro nome, não é? Round 6. Que pra mim... E isso é algo que eu ia mencionar, tá? A gente tem, hoje em dia, muita produção estrangeira tomando a atenção das pessoas. Aqui em casa, a Sapeca vive assistindo produção coreana. Eu cogitei em entrar no assunto doramas dentro dessa discussão aí, mas eu... Não precisa, não. Eu sinto que a ira do pessoal do dorama, acho que não cabe tanto aqui, não. Então deixa quieto, vamos passar pra frente, ó. Assista um dorama, legal. Eu nem legal. sabia que rola uma ira. Eu sei que por aqui, cara, eu já escutei tanto coreano indiretamente. Eu acho que existem todo tipo de... Existem umas séries que eles botam que são estrangeiras mesmo, né? Tipo, tem uma do Spotify, da Netflix, que é todo em sueco, porque justamente foi lá que nasceu. E tem um conceito diferente. Cada episódio cobre uma parte da criação do Spotify, do criativo, do negócio. Mas eu acabei esquecendo, mas ia finalizar o Mindhunter. O David Fincher queria fazer a 3ª temporada e a Netflix não dá dinheiro. E hoje em dia você sempre vê no Twitter, ser relembrado, qual que é uma série que tinha que ter uma temporada a mais? Mindhunter. Mas ela justamente não entrega, vamos dizer, o que um Stranger Things entrega. Que inclusive eu acho que Stranger Things foi talvez um dos primeiros que lançava, né, pra esse binge watch, lançava todos os episódios de uma vez. O que eu acho ruim pra série, porque você tem 3 dias de vida útil lá discutindo a série, as pessoas consomem adoidado, e aí eu sei que eu sou meio doido, mas eu sou bem metódico até pra assistir quando tem uma série dessa. Não, uma por noite, porque senão ele se atropela muito. Eu acho que é isso que o argumento final. Tem muita gente que quer conteúdo pra atropelar, né? Pra simplesmente ter de fundo ou não consumir. Mas isso aí eu sinto com jogo também. Quando você consome qualquer mídia, né? Se você consome tudo de uma vez, você concentrou informação demais em tempo de menos e você não consegue ter tempo de refletir naquilo, de aprender nome direito de personagem. Eu sinto que jogos que eu tenho que jogar muito rapidamente, eu consigo aproveitar a experiência, mas o que fica depois é menos do que num game que eu tomei o meu tempo pra jogar com calma. O último lamento disso que a gente tá discutindo aqui agora, exatamente essa questão da série saírem tudo de uma vez, né, e o binge e tal, foi a própria série do Fallout, né, conectando aí séries e games e tal. E foi uma série que muita gente assistiu, mas como todos os episódios saíram, né, um atrás do outro, já meio que passou, né, o hype, mas todo mundo que eu pego e eu convenço assim, ei, assiste, é legal e tal, termina e acha a série incrível, porque realmente é uma série muito, muito boa. Sem dúvida, se tivesse saído, né, assim, um episódio por semana e tal, a gente tava falando da série até agora, porque ela provavelmente não teria terminado ainda. E é engraçado o que acontece, tem gente que quer esperar tudo pra ver de uma vez, né?
Mas eu justamente todo mundo falou que é bom, passou o hype da Fallout, a gente até falou um pouco aqui, e aí agora eu tô indo ver outras coisas, Pois entendeu? Eu tô explorando séries que eu não tinha visto ainda, que eu quero ver, For All Mankind, da Apple TV, tem umas assim. E aí a Fallout vai ficar pra eventualmente, vai sair da Boys pra acessar o Prime Video. Beleza, então vou deixar o Fallout lá e depois eu assisto. Diferente do X-Men 97, cara, que meus amigos literalmente, mano, você já viu? Ah, não viu ainda, então calma aí, entendeu? E Tá saindo toda semana tá saindo e aí eu sento, pego uma comidinha à noite, depois que eu não tenho mais trabalho, e eu boto aquilo e eu consumo. Às vezes eu vejo o episódio de novo, pelo menos, sei lá, segunda metade, sabe? E aí eu valorizo muito isso, cara. Eu acho que cada um consome as coisas como quer, mas eu acho que esse consumo eterno e... É a TikTokização, sei lá como é que fala. Pode Até ser. com seriado, né? Porque antes você consumia algo ao longo de meses, com um episódio por semana, de repente tá tudo concentrado num único instante. E eu não sei o quão bom isso é a longo prazo. Até uma discussão que em algum momento eu queria ter com vocês é esse lance de, tipo, a forma como os conteúdos são consumidos hoje em dia é tanta gratificação instantânea. Como é que vai ficar no futuro isso em relação à pessoa que precisa aprender uma nova língua, que quer aprender um instrumento musical, coisas que demoram anos pra você ter algum conforto, né? Cara, eu acho que a gente vai ter uma queda bizarra no número de praticantes de instrumentos musicais e línguas. de pessoas que dominam mais do que 2 ou 3 línguas. Até porque vai ter aplicativos que traduzem pra você, então você vai achar que não precisa aprender, né? Como se isso não trouxesse uma segurança. E eu acho que é um bom argumento até pra gente finalizar, que parece que a gente tá sendo chato aqui. Não, consuma com calma as coisas. Mas é isso, eu acho que a gente tem que meio que resistir certas coisas, certos confortos. Às vezes eu me pego, tô assistindo um filme, ele é meio longo, aí do nada eu tô no celular. E eu abri o TikTok. Aí eu não, tipo, o que eu tô fazendo, entendeu? Aí eu deixo carregando de longe, porque senão... É fácil, cara. O nosso celular é maravilhoso, cara. Tem tanta coisa aqui dentro, entendeu? Tipo, você pode... E o TikTok, você pode ficar horas se você quiser. E é engraçado também, tem gente que assiste filme pelo TikTok, porque o algoritmo vai mostrar a 7ª parte de 30 do Tropa de Elite. Isso aconteceu comigo essa semana, entendeu? Aí você tá lá e tem uma parte específica que é famosa, e aí você vai no perfil do cara, ou você espera o algoritmo te mostrar de novo. E tem gente que nem sabe que filme que é. Fala, por que você só não vai ver, cara? Você gastou o mesmo tempo aqui, mas esperando É só porque é cortado em partes, parece que você não quer esse compromisso, entendeu? Eu não quero compromisso de 2 horas e meia na minha vida, né? Mas é bom, cara. Eu gosto de ter um momento de descanso e relaxo, vendo uma coisa que é bem produzida. Pelo menos eu sou assim. Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio. Pra quem não é inscrito no canal, inscreva-se. Sigam-nos nas redes sociais. A gente tá presente aí em várias. Tamo junto. Obrigado pela atenção de todos aí.